Meu nome é Guilherme Capel, sou médico formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, titulado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e formado em cardiologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Eu vim aqui comentar com vocês um pouco sobre um tema crescente na cardiologia, que são as terapias alternativas, ou seja, são terapias adjuvantes às medicações prescritas pelos cardiologistas que podem auxiliar no tratamento dessas doenças e, de fato, elas auxiliam. Isso é comprovado por estudos científicos. Eu vou citar quais são esses estudos, como eles são feitos e como você aí que está me assistindo pode introduzir isso na sua vida e pode ser utilizado como adjuvante nesse tratamento que já é prescrito pelo cardiologista. Eu não estou falando para você abandonar o tratamento, né, a terapia padrão que é prescrita. Isso é apenas um adjuvante para auxiliar neste tratamento. Bom, eu queria falar primeiramente sobre a meditação, né, que é uma prática antiga, ela já data de mais de 5.000 anos. Ela é associada, por exemplo, com o budismo, o hinduísmo, né, e está associada na maioria das doutrinas religiosas. Isso inclui cristianismo, judaísmo, islamismo, todas elas adotam a meditação. Esse termo meditação, ele engloba diversas práticas com preceitos semelhantes, que são técnicas que podem ser relacionadas, inclusive, com a filosofia budista. O Zazen, Shamatha, Vipassana. No Yoga, né, a meditação, o Raja Yoga, na meditação transcendental, na atenção plena, ou Mindfulness em inglês, e até mesmo na meditação compassiva, que seria o budismo tibetano, né? Propagado pelo famoso Dalai Lama. Por isso, uma definição adequada dessa técnica, dos procedimentos que essa técnica gera, é muito importante para a replicação dos resultados encontrados nas pesquisas, tá? Alguns estudos, eles já relatam um modesto, porém efetivo, uma efetiva redução da pressão arterial relacionada à meditação, na resposta ao estresse, na ansiedade e inclusive na cessação do tabagismo. A ação sobre a pressão arterial não é um impacto muito grande, tá? Uma meta-análise de 19 estudos mostrou pra gente que reduz de 4 a 5 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e 2 a 4 milímetros na pressão arterial diastólica. Mas isso já é suficiente para você reduzir de uma pressão, por exemplo, grau 1, para uma pressão arterial, um pré-hipertenso, ou de um pré-hipertenso para uma pressão arterial normal. Então, numerosos estudos em populações saudáveis e doentes exploram o efeito dessa meditação com resultados psicológicos e psicossociais. Eu saliento aqui que, além disso,
é vista uma melhora clara no humor, na ansiedade, na depressão, na qualidade do sono e no bem-estar geral. Vou dar o exemplo de uma análise que foi feita pela Agência de Pesquisa e Qualidade de Saúde, né? Um estudo deles concluiu, né, que programas de meditação e de atenção plena mostram melhoras no estresse, na ansiedade, no afeto negativo. Outro estudo, né, de um grupo de pesquisadores do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, inclusive é um dos lugares que eu trabalho, fez uma avaliação de uma prática de meditação comparando, né, pacientes de um grupo controle, né, com insuficiência cardíaca, e um grupo que foi feita a meditação, e concluiu, né, que teve uma redução da atividade simpática, ou seja, né, de frequência cardíaca, pressão arterial elevada, resposta ao estresse, né, essa resposta simpática, sistema nervoso autônomo simpático, aumentando a eficiência ventilatória medida pela relação da inclinação entre o VE e o VCO2, tá? Com base nesses dados aí mencionados, a gente pode ver aí que existe uma relação entre os fatores de risco, né, e uma doença cardiovascular já estabelecida e o potencial que a meditação pode auxiliar na melhora dessa patologia, né? Já é conhecido que há uma melhora na função endotelial, tá? Endotélio é uma camada que reveste a vasculatura, na variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, estudos já mostraram que, por exemplo, com a musicoterapia, métrica simples e músicas de alto batimento por minuto, timbre e volume, eles estão ligados a, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, né? Agora, métricas mais complexas, por exemplo, música clássica, Mozart, Vivaldi, há uma diminuição da frequência cardíaca e uma diminuição da pressão arterial. E isso pode ser usado, né, para a gente tratar as diversas doenças cardiovasculares. Ou seja, a gente pode usar, por exemplo, num quadro de um choque séptico, né, como adjuvante de drogas vasoativas, né, para aumentar a pressão arterial, utilizando, por exemplo, uma música eletrônica, ou para abaixar a pressão arterial, né, para a gente ter uma diminuição da atividade simpática. A gente pode usar métricas mais complexas, né, baixo BPM, e inclusive esse está sendo o tema do meu projeto de doutorado, né. Outras práticas que têm sido utilizadas, né, eu não sei se vocês já ouviram falar, é o Tai Chi Chuan, tá? O Tai Chi Chuan, ele tem suas bases na medicina tradicional chinesa e no taoísmo, tá? Ele é uma arte marcial que
ele mostra pra gente, né, ele induz os praticantes, né, a fazer gestos lentos, ritmados, que visam interligar os movimentos das partes superior e inferior, de uma maneira sincrônica, fluida, com continuidade e sem quebras, tá? Então buscando quietude dentro do próprio movimento. O Tai Chi Chuan, de acordo com alguns estudos, demonstrou efeito benéfico tanto mental quanto na redução de estresse, depressão, ansiedade, aumento da capacidade funcional, redução da pressão arterial e até redução do perfil, melhora no perfil lipídico, tá? Isso que eu tô falando são evidências científicas. Além disso, teve um estudo em idosos que demonstrou até melhora no equilíbrio, redução de quedas, diminuição das dores musculares, articulares, o exercício de resistência, né? Isso já é sabido. Ele tem melhora na osteoporose, então o Tai Chi Chuan também melhorou a osteoporose. E pasmem vocês, melhora no desempenho cognitivo desses idosos. Outra prática que também é abordada, que eu gostaria de conversar com vocês, é o yoga, tá? É uma das práticas orientais, né? E ela é antiga, né? Ela data de 1500 a.C. É uma prática que já está descrita nos livros sagrados hindus, Vedas, Bhagavad Gita, Upanishads, né? São livros sagrados hindus. Ou seja, isso é milenar, né? E a palavra yoga é derivado do sânscrito e significa união, tá? Sua prática ela é dividida em 3 componentes importantes. A pranayama, que são exercícios respiratórios, tá? Os dhyanas, que nada mais são que práticas meditativas, tá? E a prática postural, né? Agora, o que o yoga tem a ver com a cardiologia? Tá? O yoga foi demonstrado também por diferentes estudos benefícios fisiológicos da sua prática, que reduziram pressão arterial, também melhora no perfil lipídico e efeito anti-inflamatório. Agora, como que foi dosado essa diminuição de efeito anti-inflamatório? A gente tem uma proteína que chama proteína C reativa, tá? Que ela foi dosada nos estudos, e outras citocinas, né? Citocinas são mensageiros inflamatórios entre as células. São mensagens, né? Como se fosse um telegrama que uma célula manda para outra. E isso foi tudo dosado, né? E houve redução com a prática do yoga. O yoga também demonstrou efeitos imunológicos, tá? Então teve um aumento da atividade dos linfócitos TCD4, tá? Os linfócitos TCD4 são aqueles que eles marcam, né, as células, avisando quando tem um antígeno diferente, né? Então eles são vinculados à resposta imunológica do corpo. E, inclusive, houve uma modulação da telomerase, tá? A telomerase, basicamente, ela fica na ponta ali dos cromossomos, tentando recuperar, tá? A cada mitose que acontece, a cada divisão celular, tem um desgaste ali, né? E a telomerase, basicamente, ela ajuda a reparar a ponta dos cromossomos. Ou seja, se tu pensar bem, a telomerase tem tudo a ver
a atividade dela, tudo a ver com a longevidade do ser humano. Então, por que não o yoga, por exemplo, pode estar aumentado ao aumento da longevidade? Se a gente pensar bem, né, é uma prática oriental. E a gente pegando a expectativa de vida do Japão, a gente sabe que eles vivem muito, eles são muito longevos, né? Além disso, o yoga tem uma demonstração, tá? Científica já, né, de efeitos neuroendócrinos, tá? Então, assim, a gente dosando cortisol, epinefrina, aldosterona, que são mediadores endócrinos, ele tem uma alteração positiva nesses mediadores, tá? Além disso, mediadores autonômicos, tá? Como melhora do baroreflexo, tá? Que é a medida do reflexo que é sentido, reflexo pressórico que é sentido nas células. Isso é melhorado com o yoga. Gostaria de falar de mais uma evidência importante também, né, que há um aumento do consumo de oxigênio e força nos pacientes com insuficiência cardíaca, redução de angina, né, elevação da capacidade funcional em indivíduos com doença arterial coronariana, diminuição dos sintomas em pacientes com fibrilação atrial. E eu vou citar agora uma revisão sistemática, que é uma meta-análise. A meta-análise, para vocês terem ideia, é a coisa mais... É o nível maior de ciência que a gente tem, né? A força maior de evidência que a gente tem hoje entre clinical trials, estudo observacional, estudo caso-controle. O maior nível nosso é a meta-análise. E houve uma meta-análise que mostrou, tá, os efeitos do yoga com alguns fatores de risco cardiovascular. Ele chegou a encontrar também uma redução na pressão arterial sistólica e diastólica, tá? De uma média de 5 milímetros de mercúrio. Diminuição da massa corporal, diminuição do IMC, redução das lipoproteínas de baixa densidade, o famoso LDL, tá? Que é o colesterol ruim, melhora dos triglicerídeos, além de aumento no colesterol da HDL, tá? O HDL, que é o High Density Lipoprotein, né? Ele seria o colesterol bom, tá? Então o yoga tem uma melhora desse perfil lipídico. Bom, por último eu gostaria de falar de uma coisa que já é consagrada na nossa sociedade, né? A gente sempre fala, né? A gente ouve parentes nossos falando, até avós falando que rir é o melhor remédio, né? E inclusive a cardiologia explorou a risoterapia, tá? O riso, ele é mais que um comportamento visual e vocal. Ele é sempre acompanhado de uma série de mudanças fisiológicas, que incluem contrações espasmódicas na musculatura esquelética, elevação da frequência cardíaca por liberação de catecolaminas, leia-se dopamina, serotonina, noradrenalina. Isso é o que significam catecolaminas, são mediadores neurohormonais que regulam até a felicidade, enfim. A risoterapia promove o sorriso, promove uma hiperventilação com aumento de troca de ar residual
e consequente aumento da saturação de oxigênio, tá? O estudo do efeito do riso e seu impacto psicofisiológico no corpo humano tem um nome, tá? Chama gelotologia. Tá? O nome parece estranho, mas ele faz muito bem pra gente. Os primeiros experimentos datam da década de 1930, tá? Avaliando efeitos do riso sobre o tônus muscular e mecanismo respiratório da risada. O aumento da quantidade de estudos sobre o assunto baseia-se no pressuposto de que, se o mau humor é prejudicial ao sistema cardiovascular, o bom humor, ou seja, a risoterapia e suas alterações fisiológicas, devem ser benéficos. Um dos poucos estudos que utilizou a risoterapia em indivíduos não saudáveis foi pelo autor Tan e colegas, né, num experimento que eu vou descrever a metodologia dele, porque eu acho que o fundamental em estudo não é ler a conclusão, é a gente discutir a metodologia de como ele foi feito. Nesse experimento do Tan e seus colegas, ele pegou um grupo de 48 diabetes com infarto agudo do miocárdio recente, tá? E eles foram divididos em 2 grupos. Os 24 pacientes do grupo experimental deveriam assistir um vídeo de humor diariamente durante 30 minutos, além de permanecer em um tratamento convencional. Após um ano de acompanhamento, o Tan e os autores desse estudo observaram uma redução significativa da pressão arterial em relação aos indivíduos do grupo controle. Além disso, os que foram expostos à comédia evidenciaram menos episódios de arritmia, uso menos frequente de nitroglicerina para controle de angina, tá? Acho que vocês encontram na farmácia com o nome de Zordil, né? Aquele de 5mg, a gente coloca sublingual, e uma menor recorrência do infarto agudo do miocárdio, tá? Apenas 2 pacientes do grupo que foi introduzida a risoterapia contra 10 do grupo controle que permaneceu sem intervenção. Bom, eu acho que a conclusão é sempre a máxima dos mais velhos, né? Que rir é o melhor remédio. E o que eu quero deixar nesse podcast claro aqui é que a cardiologia vem evoluindo junto com terapias alternativas que podem ser introduzidas no dia a dia meu, seu e de todos que querem ter uma saúde cardiovascular melhor. Pessoal, é isso aí que eu tinha para falar hoje. Um abraço a todos.